Boa noite. Satisfação estar aqui de novo com vocês. Quem está vindo a primeira vez na casa, levanta a mão, por favor. Todo mundo já tem vindo, coisa boa. Como devemos agir com pessoas intolerantes, propagando ódio e que não querem nem nos ouvir? Essa pergunta é mais atual do que nunca, né? A única resposta que eu acho que a gente tem para dar nisso aqui é o exemplo. Porque se a pessoa está num grau de intolerância que ela nem te escuta, é sinal que ela está mergulhada nas sombras. E que ela está num momento de vida diferente do nosso. Então não adianta argumento, não adianta informação, não adianta cultura, verdade, não adianta. Então, se a gente estiver vivendo essa situação, evita o confronto, porque o confronto só vai alimentar a raiva. E quando a pessoa está nesse estado, a gente tem sempre que lembrar da palavra do Cristo: dai a outra face. O dai a outra face não é dar a outra face para levar uma bofetada, literal. É simplesmente que quando vem de lá uma energia ruim, quando vem de lá raiva, quando vem de lá propagação de discórdia, a gente retorna com energia boa. É isso que é o dar a outra face. Então, esse tipo de discussão com pessoas intolerantes não leva a lugar nenhum, porque ela não vai te ouvir. Você não vai conseguir mudar a opinião de uma pessoa intolerante. A única forma é, às vezes, ela ver o seu exemplo e, pelo seu exemplo, ela procurar mudar. E hoje o que a gente tem visto é um aprofundamento desse radicalismo, levando atitudes totalmente fora do Evangelho do Cristo, totalmente fora do que todas as religiões pregam, que tem como base o amor, independente se é cristão ou não. E o que está se vendo é a propagação gratuita de ódio, desinformação, anticiência e outras coisas mais. Então, quando acontecer esse tipo de coisa, eu sei que é difícil, muitas vezes, a gente ter inteligência emocional para retornar com uma ação, numa reação, uma ação que vem com a gente, violenta, raivosa. Porque olha para vocês verem, gente, o que vem de raiva de lá, se voltar a raiva, é o que de lá quer. Ou silêncio, ou uma palavra amorosa, ou simplesmente deixar a situação passar, vai quebrar aquela corrente de energia ruim, de raiva, de ódio. Isso vale para qualquer situação. Então a gente precisa ter esse equilíbrio, não é fácil, tem que ser trabalhado ao longo do tempo, para que a gente consiga enxergar os nossos próprios sentimentos e reagir de uma forma inteligente. E isso é que é inteligência emocional. Não é você agir por instinto, propagar a mesma raiva, o mesmo ódio ou alguma coisa. E para terminar, nós não conseguimos mudar as pessoas, gente. Nós não conseguimos mudar as pessoas têm que mudar por si, vendo e aprendendo com a vida. E muitas vezes pela dor. Boa noite. Tudo bem com todos? Que bom, né? Lembrando que o nosso estudo é de perguntas e respostas, né? A gente está com as perguntas aqui, né? Se alguém tiver alguma outra dúvida, quiser fazer alguma pergunta, tá? É só levantar a mão que o pessoal vai até você aí com o papelzinho. Temos muitas perguntas aqui e algumas delas, né, bastante interessantes. Mas eu tenho 3 perguntas aqui que particularmente me tocaram na noite de hoje. Eu vou contar para vocês por quê. Eu tive um contato de uma pessoa que até então não conhecia durante o dia de hoje, me informando que a filha dela não estava se sentindo muito mal e tudo, porque o pai, neste último sábado, havia cometido suicídio. O marido dela, né, no caso o pai da filha dela, havia cometido suicídio. E é uma criança, né, uma adolescente com quem eu tive contato durante um tempo e que eu tenho um carinho grande por ela e ela por mim. E aí a mãe dela disse: olha, eu sei que você não sabia, mas você não quer vir visitá-la? Eu disse: claro, se for possível que eu leve algum alento, vou visitá-la. Isso aconteceu hoje comigo. E aí me deparei aqui com 3 perguntas que estão interrelacionadas e que me tocaram nesse momento aqui. Uma é: para onde vão os suicidas e as pessoas que foram muito más em vida após o desencarne? E aí é preciso de cara a gente fazer uma separação. Ser suicida é muito diferente de ser uma pessoa má.
né? A pergunta talvez esteja classificando no mesmo local, né? E é um tema sensível. Então, às vezes a pessoa que comete o suicídio, né, que tira a própria vida, realiza isso, de fato, num ato desesperado, num ato em falso, muito mais movido por uma falta de conhecimento do que é a vida em si após a morte, de que há vida após a morte, na tentativa de eliminar suas angústias. E aí, de repente, quando a pessoa se priva da própria vida, ela se depara com uma outra vida, que permanece existindo. E aí, assim, há uma série de questões, né? Todos nós aqui, invariavelmente, quando a gente desencarna, e passaremos por isso, podem ficar tranquilos, a gente passa por um período de perturbação espiritual. Né, nos livros do André Luiz isso é relatado com muita clareza, né? O que é isso? A gente fica meio sem saber onde é que a gente está, o que a gente está fazendo, né? Aqui viemos, o que está acontecendo, igual quando você acorda de um sono muito pesado, que você pensa assim, opa, mas hoje é domingo, quarta-feira, está de manhã, de tarde, não é? Que dia é hoje? É algo análogo, só que a gente não está despertando de um sono pesado, a gente está despertando de uma vida na carne. Tanto que é possível, sim, que pessoas desencarnem sem ter a consciência que tenham desencarnado, sobretudo com eventos traumáticos. No caso das pessoas que cometem atos contra a própria vida, essa perturbação espiritual ela é mais perturbada, ou talvez mais perturbadora. E aí a pessoa passa um tempo um pouco maior, às vezes, até conseguir chegar nos eixos e abrir o seu coração para ser tocado e resgatado pela espiritualidade amiga. Mas aí eu trago um ponto. Invariavelmente, todos nós, sem sombra de dúvida, seremos tocados pelo amor e, estando em desespero, seremos resgatados pela espiritualidade amiga, estando no plano espiritual. Todos nós. Para quem tiver interesse, há um livro bastante denso, chamado Memórias de um Suicida, em que um suicida relata a experiência própria dele, em que ele vai descrevendo, né, os processos que aconteceram com ele após o desencarne, e são processos muito pesados no caso dele, né? A gente não pode tomar que para todos os suicidas, né, todas as pessoas é assim, no caso dele foi, e no final das contas ele foi resgatado, né, por uma legião de espíritos que atuava no nome de Maria, mãe de Jesus. Né? Então a gente pensa assim, quanto maior a dificuldade que o espírito está enfrentando, tenhamos a certeza e a fé de que maior vai ser a misericórdia de Deus para com ele, para com todos nós. E aí eu vou para a segunda parte da pergunta, que fala assim, e as pessoas que foram más em vida, né? É a mesma coisa. Ser mal em vida é muito diferente de ser suicida, né? Às vezes tem pessoas que por um desequilíbrio, às vezes questões até mentais, né? Enfim, desesperos, etc., cometem um ato e de maneira irrefletida e tudo, e vão sofrer as consequências, evidente, mas serão invariavelmente resgatadas. E as pessoas que são má, mas a pessoa é ruim, não, Leandro, ele é ruim, mas porque ele é ruim. Vai ser ruim assim, esse sujeito não tem remédio não. Ele é ruim com força. O que acontece com ele? Uai, a mesma coisa. Vai passar por um período de perturbação espiritual e quando se permitir ser tocado pelo amor de Deus, será evidentemente resgatado. Acontece casos de tanto pessoas que foram muito más, muito materialistas, etc., quanto pessoas que cometeram suicídios ou atentados contra a própria vida, não chegarem nesse estágio de consciência e de se abrir para o amor, acontece. Mas a misericórdia divina é tão grande que em alguns casos dessa natureza, a pessoa pode ser premiada, vou usar essa palavra, com um processo de reencarnação compulsória. Como assim? Às vezes a pessoa está tão perturbada, que ela não consegue se centrar. Aí o que eles fazem com ela? Fala assim, vem cá meu filho, nós vamos te reencarnar. Aí coloca ele numa reencarnação obrigatória, sem o planejamento dele, porém com o planejamento da espiritualidade. A pessoa reencarna, volta à matéria, e a partir das impressões materiais na carne, no processo de reencarnação, essa pessoa vai, vamos dizer assim,
resgatando aquilo ali, vai melhorando, vai centrando o seu espírito, o seu perispírito, até chegar a um ponto em que não, ok, você já consegue, puf, desencarna. Aí quando desencarna, vem todo o processo de novo, até que um dia, como nos relata a lei de progresso, que está lá na parte das leis morais, no livro dos Espíritos, a pessoa acorda e desperta para o bem, e vai caminhar para frente. Vai caminhar para frente. Então, sendo mais direto, para onde vão os suicidas e as pessoas que foram muito más após o desencarne? Reforço, ser suicida é muito diferente de ser pessoa má, são coisas completamente diferentes. E essas pessoas após o desencarne, vão para onde todos nós vamos, para o plano espiritual. Mas em que condições, Leandro? Nas condições em que nós vivemos. A gente desencarna e chega do lado de lá da mesma maneira como a gente estava do lado de cá. Se você for uma pessoa elevada, que não era materialista, desapegada dos bens, desapegada das pessoas, dos processos, você vai desencarnar com menos perturbação espiritual possível. Uma pessoa mais materialista, mais apegada ou mais desequilibrada, vai desencarnar estando desequilibrado. Mas o mais importante disso é, todos nós, invariavelmente, vou repetir, todos nós seremos acolhidos. E se você me permite completar no nosso estúdio O Consolador, pergunta 149, perguntam para Emmanuel como é que vai ser a nossa morte. Ele responde com outras palavras e diz o seguinte: se você viver uma vida reta, uma vida digna dentro do Evangelho de Jesus, a sua morte será suave. Eu te confesso que o dia que eu li isso, eu fiquei muito satisfeito. Pensei assim, vamos crescer rápido para chegar lá, né? O Espiritismo acredita em milagres? Não. O Espiritismo não acredita em milagres, porque milagres não existem. E eu quero dar aqui uns exemplos para vocês muito interessantes de coisas que acham que é milagre e não é. O que o Cristo fez. Cristo foi um dos médiuns, foi um médium espetacular. Então ele tinha todas as faculdades mediúnicas. Então, por exemplo, quando ele transformou água em vinho, não foi milagre, foi um fenômeno de efeito físico. Quem estuda mediunidade sabe o que eu estou querendo dizer. Quando ele curou cegos e paralíticos, foi passe de socorro. Quando Jesus apareceu depois dos 3 dias, foi materialização. Então, milagre, eu acho que é um dogma que veio para poder suprir uma lacuna de mistério que as pessoas não conseguem explicar. Que a doutrina espírita explica científica, filosoficamente falando e dentro das suas obras. Então, nada nesse mundo é milagre. Sempre tem uma explicação. E aqui, na Casa Espírita, na doutrina espírita, a gente tem explicação para tudo. E isso é um dos maiores consolos que existem. Tudo é lógico, tudo tem uma razão de ser, tudo tem uma explicação dentro dessa lógica. Então, vocês podem estar pensando assim, não, mas tem tanto milagre falado aí. Pois é, mas não é milagre. Se a gente for estudar cada situação a fundo, vocês vão ver que tem uma explicação lógica dentro da doutrina espírita, principalmente. De fato, né, a ideia do milagre é algo que é inexplicável, né, que não pode ser explicado pela ciência. E aí o que o Espiritismo traz para a gente, fala, olha, tudo pode ser explicado pela ciência. Se a ciência ainda não deu conta, um dia vai dar. Então, aprenderemos. Tanto que o próprio Kardec coloca, se algum dia vier algum espírito ou algum espírita e disser que a ciência está errada, abandone o espírita e fique com a ciência. Tá? Palavras de Kardec. Mais ou menos na mesma linha do que a gente vinha falando na pergunta anterior, tem 2 outras perguntas que se relacionam com a primeira que eu fiz aqui. O que acontece quando uma pessoa morre de acordo com a doutrina espírita? Acredito que a gente já respondeu, né, ao falar da questão anterior, né? A gente passa por esse período de perturbação espiritual e fica no que é chamado na literatura para a gente de erraticidade. O que é isso? Espírito, né? Para quem está vindo, ou está tendo os primeiros contatos com o espiritismo, a gente diz no popular que é o fantasma, né? Mas não é bem assim, né? Fantasma, não. Estamos em espírito, né? E o espírito ele se manifesta também por um corpo que é material, chamado de perispírito, né? Pelo qual ele manifesta a sua essência ali, né? E ele é moldado a partir do pensamento, enfim, isso aí é tema para outra pergunta.
Mas assim que a gente desencarna, a gente passa esse período de perturbação espiritual e vivemos nesse limbo, vamos dizer assim, de acordo com a nossa consciência de nós próprios, de acordo com a nossa evolução espiritual, que se dá pela maneira como nós vivemos, como o Humberto colocou aqui muito bem. E aí tem uma outra pergunta que diz, como que o Espiritismo ajuda no luto e na perda dos entes queridos? Essa pergunta é fantástica, né? Porque a maioria de nós chega a uma casa espírita em luto, em dor. Não necessariamente pela dor da perda de um ente querido, mas é um luto, é uma dor vivenciada por um problema, talvez até financeiro, por um problema de saúde, por um problema, enfim, familiar. Normalmente a gente chega numa casa espírita por esse caminho. Tenho certeza que tem um tanto de gente que às vezes não está balançando a cabeça assim, não, mas lá dentro está fazendo, não, comigo foi assim. Pois é desse jeito. E neste caminho, o Espírito é conhecido e tratado como consolador, justamente pela maneira como ele elimina das nossas vidas a perspectiva do materialismo. Eu sempre gosto de usar esse exemplo. Se eu disser para vocês que é para carregar um saco de arroz daqui até na esquina que você vai ganhar R$50, você carrega? Eu carregaria. E se eu virar para vocês e falar assim, você vai carregar um saco de cimento, não é de arroz não, em vez de ser 5 quilos vai ser 50, mas em vez de ganhar R$50, você vai ganhar R$5.000, o trajeto é o mesmo, você carrega? Você está doido? Não aguento carregar um saco de cimento. Eu falei, filhinho, 5 conto, bora, Humberto? Faço, eu carrego 2, dou um jeito. Vamos entender esse saco e esse peso como os sofrimentos, as dores e os lutos que a gente carrega. E aí vamos entender que a gente tem dentro da nossa vida, que é esse trajeto, uma determinada cota de tempo e esforço. O trajeto é o mesmo. Quanto maior o nosso esforço, maior a nossa recompensa. E aí a gente precisa entender que este tempo, diante da eternidade, é nada. O que é 1 hora de trabalho do nosso ano, diante de todo o ano? Se nos for dito, olha, essa hora será 1 hora de grandes desafios, mas você pensa assim, poxa, só 1 hora, o meu ano inteiro vai ser tranquilo. Olha a perspectiva que o Espiritismo nos dá, ele dilata os olhares. Então quando a gente pensa, nossa, eu estou sofrendo tanto, as minhas dores, as minhas questões, a minha perda do meu ente querido, a minha perda do meu emprego, a minha perda daquela oportunidade financeira, a dor de estar convivendo com o fulano de tal e coisa, que Deus que me livre e guarde. Então, isso é um lapso de momento diante de toda a eternidade que nos prepara e que se descortina à nossa frente. Esse é o primeiro ponto. Ao eliminar o materialismo, ao dizer assim, olha, o que nos vale não é o que a gente tem no bolso, não é a roupa que a gente veste, não é o emprego que a gente ocupa, o status, a posição, o carro que a gente ostenta. O que nos vale é a nossa consciência em paz. E a gente sabe que cada um aqui veio num determinado plano reencarnatório, veio com uma determinada missão, veio com uma determinada oportunidade, com uma determinada tarefa. Não há erros no planejamento reencarnatório. Você pensa assim, nossa, então eu tinha que reencarnar com aquela minha sogra mesmo, daquele jeito, Beto? Nossa Senhora, mas aquele cunhado, aquele chefe, esse mesmo. Essas pessoas que cruzam o nosso caminho, são pessoas que são colocadas a dedo no nosso caminho, seja para nos testar, seja para nos dar a oportunidade de trabalhar em nós mesmos. Porque se a gente fala assim, ai Senhor, dai-me paciência, Deus vai te dar paciência? Não, queridão, vai te dar a oportunidade de trabalhar a sua paciência. Então, quanto mais paciência você pedir, mais gente te infernizando você vai ter, porque mais oportunidade você vai ter. Quanto mais força você pedir, mais oportunidades de demonstrar coragem, força e vencer os desafios você vai ter. Mas é essa que é a beleza do Espiritismo com relação ao luto e todas as demais dores. O Espiritismo nos mostra que isso também passa, isso também é passageiro.
E que quanto melhor a gente suportar o luto, as dores, melhor para nós. Não existe morte ao fim da vida, existe uma outra vida, né? E aí eu encerro a resposta dizendo assim, certa vez, Chico Xavier disse a Emmanuel assim, não, Emmanuel, eu estou passando tal situação que você sabe, e eu queria que você pedisse a Maria, mãe de Jesus, para me falar alguma coisa, me dar algum conselho. Pensa em Chico, hein? Queria que você pedisse para Maria. Aí Emmanuel falou, mas Maria, Chico, você tem certeza? Maria? Eu falei, não, é Maria. Não, tá bom, vou ver o que eu posso fazer. Passaram-se alguns meses e Emmanuel um dia chegou para o Chico, Chico, eu tenho uma resposta para te dar. Lembra aquele problema que você estava passando, que você pediu a consulta de Maria? Eu lembro, claro. Então, consegui. O que ela disse, Emmanuel? Ela pediu para te dizer a seguinte frase: isso também passa. Ou seja, se é um momento de dor, de sofrimento, de luto, isso também passa. Vai passar. Quando? Não sei. Faz diferença? Se é hoje, se é daqui a 50 anos, diante da eternidade? Isso também passa. Se é uma alegria, uma euforia, uma conquista, isso também passa. Porque nada nesse mundo é feito para durar. Tudo é efêmero. A gente está aqui para se engrandecer e a gente só faz isso estendendo o braço para o outro, cuidando do outro. Então, não tem por que a gente se enrolar no luto, não. O luto ele deve ser sentido, ele deve ser chorado, ele deve ser expurgado, porque somos ainda muito humanos. Mas ele só consegue ser vencido a partir do momento que a gente estende a mão para outro que também está nessa situação e fala assim, vem comigo, meu irmão. Façamos juntos, vençamos as nossas tristezas, unindo os nossos corações e trabalhando em uníssono, um com o outro. Eu resolvi pegar a pergunta 149 do Consolador. Eu queria que vocês prestassem bastante atenção no que Emmanuel fala. Isso aqui é uma bênção na nossa vida. É uma das perguntas mais consoladoras que existem dentro da literatura espírita. Olha o que é a pergunta e olha o que é a resposta dele. Logo após a morte, o homem que se depreende do invólucro material pode sentir a companhia dos entes amados que o precederam no além-túmulo? Ele pode ver os parentes, os amigos? Olha a resposta. Se sua experiência terrestre foi o apostolado do trabalho e do amor a Deus, a transição do plano terrestre para a esfera espiritual será sempre suave. Nessas condições, poderá encontrar imediatamente aqueles que foram objeto de sua afeição no mundo. Poderá encontrar na hipótese de se encontrarem no mesmo nível de evolução. Essa aqui é a resposta que colocou a condição. Se não tiver no mesmo nível de evolução, não vai acontecer. Uma felicidade doce e uma alegria perene estabelece-se nesses corações amigos e afetuosos, depois das amarguras da separação e da prolongada ausência. Depois da amargura, da dor, do sofrimento, vem esse sentimento doce. Isso aqui, gente, é para guardar no coração e nunca mais esquecer. Isso aqui é um consolo que a gente tem tanto pavor da morte, tanto medo da morte. Vamos trabalhar a vida para que a gente tenha uma boa morte. Aliás, não é uma morte. Falar morte é um negócio complicado, porque a gente não morre, né? Deus é eterno. Nós não somos eternos, nós somos imortais, porque nós nascemos e Deus não. Então, se nós somos imortais, a morte de fato não existe. O Espiritismo matou a morte. O problema nosso é a gente conseguir fazer esse conhecimento que está na cabeça descer para o coração como sentimento. Isso é muito difícil. E não é porque a gente está aqui falando que a gente consegue atingir essas coisas também, não. A gente também está na luta, está na batalha para melhorar, né? E aproveitando a questão dos milagres, tem uma pergunta que eu gosto muito aqui, que é sobre as crianças que estão nascendo com altas habilidades. Todo mundo está vendo na internet, toda hora, super gênios chegando. Eu gosto muito de falar daquele menino médico, Davi Jordani. Vocês ouviram falar nele? Alguém aqui ouviu falar no Davi Jordani? Guarda esse nome e procura, ele tem 4 anos. Esse menino, ele dá aula de medicina, absurdamente bem, ele conhece o corpo humano inteiro. O que é isso que está acontecendo, gente? Espíritos de elevado conhecimento intelectual
que estão vindo para elevar a qualidade do planeta. A única condição que tem que ter, além da questão da inteligência, é a questão moral. Não adianta vir com habilidades que a gente está vendo aí, se não tivesse elevação. O Davi, ele tem. Ele é uma coisa impressionante. Ele é vegetariano, ele prega o amor pelos animais, ele doutrina a mãe dele o tempo inteiro para bons hábitos de vida, de alimentação, de medicina, de doença. E aí vocês vão lembrar, gente, tem músicos geniais aí com 4, 5 anos. Eu vou citar só um exemplo que eu achei muito bacana, foi uma palestra do Haroldo que eu assisti, e ele fala que tem uma filha de 20 anos, eu te falei isso? Não, né? Ele tem uma filha de 20 anos que estuda piano. E ela estava estudando uma obra de Beethoven de 4 partes. Não sei falar que tipo de obra que é, porque ele não citou. Né? Se era uma, sei lá, uma... E ela tinha 2 anos que ela estava estudando a primeira parte. Aí ela viu um menino de 6 anos tocar as 4 partes sem partitura, sem nada. Como é que se explica isso? Quem não tem conhecimento da doutrina espírita vai falar que é milagre. Quem não tem algum aprofundamento vai falar que é de Deus. E é de Deus. Só que não é Deus que chegou e falou assim, você vai ser um músico espetacular com 4 anos. Alguém tem ideia do que é tocar um piano, gente? São 2 mãos. Harmonia num lado, solo no outro. Cada dele tem uma função. O que esse menino tocou leva 20 anos de estudo para um ser humano igual nós, réis mortais. Então, o que está acontecendo, gente? São várias e várias e várias reencarnações de estudo. Como o espírito no retrogrado, ele vem aprendendo ao longo da sua história e chegou o momento dele exercitar. Não tem outra explicação. Agora eu vi outra de um menino que é um gênio da alta costura com 7 anos. 1 milhão de seguidores, já ficando milionário. Procurem, vai lá, investiga para vocês verem que coisa maravilhosa que está acontecendo. E isso está acontecendo em várias áreas. O Espiritismo já vem falando há algum tempo que 2025 em diante, a gente vai ter uma leva de milhares e milhares de espíritos nessa condição, porque o planeta precisa evoluir. O planeta não está evoluindo na velocidade que precisa. Para a gente entrar num mundo de regeneração, onde ou você não tem dor e prova, ou você tem menos dor e expiação, num planeta nos planetas ditosos, nos mundos ditosos, aonde a expiação e a prova vão ficar no passado, e a gente vai entrar num mundo de menos sofrimento, a gente tem que se preparar para isso. Existe uma data referência, só que é uma data que a gente fala, assim, não pode cravar, a gente não sabe como é que vai ser a evolução. Então a espiritualidade entendeu, precisa elevar o padrão moral da Terra, precisa trazer pessoas de elevado padrão moral para poder fazer o mundo crescer. E que é uma forma mais chamativa, mais espetacular de chamar a atenção do que esses supergênios. Crianças cristal, diamante, crianças índigo, cada uma com habilidade tão geniais. Vou para fechar. Eu vi um menino outro dia que eu só não caí porque eu estava sentado. Botaram esse menino de uns 10 anos em frente a uma tela e começaram a rodar números. Assim, segundo em segundo. 30 números, cada um com mais de 4 dígitos. Qual que é a conta? Ele, pá. A gente nem consegue ler o que está na tela. E vai me dizer que isso assim, Deus chegou e falou assim, você vai ser um gênio da matemática, porque... Não, gente. A gente já falou que a gente nasce e Deus nos dá o nosso livre-arbítrio e nós vamos evoluir. E tem em algumas épocas da vida, que nos é dado o direito de trazer esse conhecimento para que o mundo melhore. Só para frisar, não adianta o autoconhecimento intelectual sem a evolução moral. Não adianta. Mas o que a gente está vendo são espíritos que estão vindo, além do conhecimento gigantesco intelectual, com uma questão moral muito forte também. E quem quiser saber um pouco mais, entender um pouco mais sobre essas questões da genialidade, né, no próprio Consolador, um pouquinho diante aí, na questão, acho que, não sei se é 160, 159, por aí, no livro Consolador também, do Emmanuel, ele questiona, ele é questionado sobre isso e responde. E aí, aproveitando o ensejo, casa com a nossa próxima pergunta. Nós vamos fazer uma dobradinha aqui de novo. Perguntaram aqui o que é reencarnação e se a reencarnação está na Bíblia. Então, a reencarnação é o ato da gente, nós, pessoas, seres,
após um período na erraticidade, a gente assumiu um outro corpo de carne. Reencarnação nada mais é do que isso. Nós estamos vivendo aqui, vai chegar um momento eu vou desencarnar, porque tudo que é vivo morre, né? Então o meu corpo material irá morrer, em algum momento. Minha bisavó costumava falar que a única certeza que a gente tem é que nós vamos morrer, né? Então não precisamos ficar preocupados não, nós vamos, gente, qualquer hora, pode ser agora, pode ser daqui a pouco, pode ser daqui 50 anos, né? E por aí vai. Agora, desencarnei, fui para o plano espiritual, em algum momento, como não somos espíritos perfeitos, do contrário, não estaríamos aqui, tá? Ah, Leandro, eu sou perfeito. Falou, pergunta sua esposa, seu cunhado, né, se você é perfeito, vai achar uns defeitinhos, viu? Preocupa não. Como não somos perfeitos, a gente precisa do nosso contato com a carne aqui, estando aqui, para provarmos tudo que a gente já estudou. Porque quando a gente está na erraticidade, no plano espiritual, desencarnado, se estamos conscientes da nossa posição, a gente vai querer estudar, a gente vai querer melhorar, e não só isso, os próprios espíritos, quando apresentam para a gente as nossas vidas, porque paulatinamente a gente vai se recordando, não só de tudo que a gente viveu na última existência, mas das outras. E aí a gente vai se tocando o tanto de porcaria que a gente fez ao longo do caminho. Pensa só, gente, todo mundo que está aqui está na sua melhor versão. Eu sou o melhor Leandro que já existiu de mim mesmo. Imagina, você é o melhor João, Maria, Marcos, José, que já existiu. Você é a sua melhor versão. Se hoje você não é perfeito, imagina o que nós não fizemos para trás? Eu fiz trem demais, eu tenho certeza. Eita, nós. Senão não estava aqui, né, Humberto? E aí, quando a gente começa a ver tudo que a gente já fez de errado e que a gente ainda não consertou, aquele trem vai dando um incômodo na gente, assim nos narra a espiritualidade, e a gente se sente culpado e se sente falando, não, gente, eu tenho que ir lá consertar esse trem. Eu tenho que ir lá consertar. Como é que eu conserto? Ah, não, então você vai ter que reencarnar. Você vai ter que assumir um novo corpo físico, nós vamos fazer um planejamento encarnatório. Você lembra aquele fulano de tal que fez uma sacanagem com você e você não perdoou? Então, você vai ter que ir para perdoar. Minha avó contava um caso que disse que o sujeito morreu, chegou lá do outro lado, a esposa morreu, chegou lá do outro lado, virou e falou assim, nossa senhora, graças a Deus, eu fiquei os últimos 50 anos da minha vida aguentando aquele meu marido. Agora, até que a morte separe, morreu, acabou. Suportei, fui paciente, cuidei dele até o fim da vida, acabou. Aí o mentor dela bateu no ombro e falou assim, aqui, acabou? Foi paciente? Beleza, agora você vai voltar de novo para aprender a amar. E assim somos nós, né? Enquanto a gente não aprender tudo que a gente precisa com as experiências da carne, o auxílio abençoado dessa oportunidade aqui, a gente não vai para frente, não. Então, a reencarnação nada mais é do que a oportunidade sublime e abençoada que cada um de nós recebe de se testar, de se provar, de se melhorar, de buscar o autoaprimoramento, de buscar contribuir para a sociedade, para a comunidade, para as pessoas que estão à nossa volta, ajudar aqueles que estão conosco, para a gente se melhorar e dar um passinho no rumo dessa felicidade, para a gente não chegar no plano espiritual, ficar com a consciência pesada, cheia de culpa de tudo que a gente tinha que ter feito. É basicamente isso. E aí, a pergunta é, está na Bíblia? Uai, você está doido? Punhado lugar. Onde, Leandro? Vamos lá. Gente, eu não vou saber citar versículo e etc. Mas em um dado momento, né, a passagem que é mais famosa sobre isso, Jesus está conversando com Nicodemos. E aí fala assim, ó, em verdade eu te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Aí a gente pensa, não, mas ele estava falando do renascimento moral também, mas ainda ele reforma. Mas como assim nascer de novo? Nicodemos pergunta para Cristo. Eu tenho que entrar de volta no ventre da minha mãe? Aí ele já deve ter começado a pensar, a velha já morreu, como é que eu faço? Não vou ver o reino dos céus. Mas não, aquele que não nascer da carne e do espírito. Não, da água, como é que é? Da água e do espírito, alguma coisa assim.
Mas um simbolizando o espírito, outro simbolizando a carne. Não pode ver o reino de Deus. Então a gente tem que se renovar tanto moralmente, quanto também materialmente. Outro exemplo, para não falar que esse aí é só uma questão de interpretação. Jesus estava falando, quem é o filho do homem, não sei o quê, tem gente que falou que eu sou Elias, tem gente que falou que não sei o quê e tal. E aí ele fala assim, verdade eu digo para vocês que Elias já veio e eles não enxergaram. E aí é narrado lá que os discípulos compreenderam que ele estava se referindo a João Batista. Então o próprio Cristo diz que Elias já veio e todo mundo ali que estava ali compreendeu que ele estava se referindo a João Batista. Ora, se Elias já veio e se ele estava se referindo a João Batista, logo João Batista do tempo do Cristo foi Elias. Se ele foi Elias, ele reencarnou. Percebem? Essa é uma outra passagem na Bíblia que mostra isso para nós, né? Para citar só 2 exemplos, para não delongarmos mais, mas no Evangelho segundo o Espiritismo a gente tem um capítulo, né? Que trata especificamente sobre isso, né? Tem passagens lá que falam, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, né? O item, há muitas moradas na casa de meu pai, o item 222 do Livro dos Espíritos, eu sei porque eu li esses dias, viu gente? Não decoro não. O item 222 do Livro dos Espíritos é um texto de Kardec que são considerações sobre a pluralidade das existências. E aí Kardec nesse texto é engraçado que não abre a boca para falar de espiritismo, ele fala só de digressões filosóficas, e ele prova para você assim, filho, a encarnação está aqui, se você não acredita não, lê aqui que você vai ver que não tem jeito. Então não é que a gente fala que os espíritas acreditam em reencarnação. Eu não acredito em reencarnação não, você acredita, Humberto? Eu não acredito não, eu sei que ele existe, é diferente. É bem diferente. Não precisa acreditar, eu sei que está aí. Você não precisa acreditar nela, não. Ela vai acontecer com você, tá? Pode ficar tranquilo. A ciência nos mostra, como no exemplo dessas crianças, gênios. A única coisa que explica isso é o aprendizado sucessivo ao longo de reencarnações sucessivas. E só lembrando que as pessoas procuram a palavra reencarnação na Bíblia, que não existe, né? Mas esses exemplos estão para todo lado. Tem uma pergunta muito interessante aqui, inclusive a do Dalai Lama, que nem é um espírita, é um espiritualista, né? Mas eu gostei muito da pergunta. Fale sobre a frase, vive como se não fosse morrer e morre como se não tivesse vivido. Isso aqui é materialismo, né? Quando eu bati o olho, eu falei, isso aqui é materialismo. E o materialismo, ele se perde em si próprio, porque ele não tem sentido. A pessoa que vive uma vida como se fosse uma única vida, como se não tivesse nada depois, e tem que aproveitar tudo dessa vida, ela vive como se não fosse morrer. E depois ela morre como se não tivesse vivido, porque não houve evolução moral nenhuma na maioria das vezes. Então, o materialismo, ele morreu na essência. Como é que a gente veio do nada? Nada é nada. Nada é nada. Então do nada apareceu uma fagulha, apareceu uma explosão. Alguém riscou o fósforo? Então o que acontece, gente? Um materialista, para mim, é uma pessoa que sofre muito. Eu respeito a opinião de cada um. Mas quando a gente está na casa espírita, entende a reencarnação, a gente entende o sentido da multiplicidade das nossas existências, da parte evolutiva de Deus conosco, de como a gente precisa melhorar um pouquinho a cada dia, para que a gente viva de fato uma vida, sabendo que a gente vai morrer, e morre sabendo que realmente teve uma vida digna. Eu digo que para mim, minha missão hoje, já há uns 15 anos, é chegar no final dessa existência melhor do que eu entrei. Só isso, mais nada. Eu não tenho outro objetivo de vida hoje. É só isso. E esse objetivo passa por estar aqui, sentado, conversando com vocês, estudando, compartilhando essa maravilha que é a filosofia espírita, levando essa palavra de consolo no coração de cada um. Então vamos viver como se a gente fosse morrer, porque a gente sabe que vai. Depois a gente vai morrer como se tivesse vivido, e vivido bem. É isso. Bom, a gente tem uma pergunta aqui, falando de Bíblia, que também é interessante, né? Qual a visão espírita sobre o Espírito Santo tratado na Bíblia? Né? Muitos de nós, né, o Brasil é um país de cultura majoritariamente católica, tá? Quem negar isso, eu vou pedir para não tirar feriado na sexta-feira da Paixão,
para ir trabalhar, né? A Sexta-feira da Paixão é a Sexta-feira Santa, a Quinta-feira Santa, né? São feriados católicos, mas todos nós desfrutamos dele, daí a afirmação de que o Brasil é um país de cultura católica. E a maioria de nós, né, muitos de nós, viemos do catolicismo ou temos origem no catolicismo, que é de onde sai a noção do próprio Espírito Santo, né? Mais até na nossa cultura do que nas religiões evangélicas. E aí eu vou julgar a pergunta de volta. Espírito Santo é o quê? É espírito e é santo. Uai. Então, está respondida. Qual que é a visão espírita sobre o Espírito Santo? Uai, é um espírito que é santo. E aí vamos desmistificar a ideia do santo como imagem católica e vamos colocar enquanto atitude. E aí vamos dar um passo para trás. Pensa comigo. Qual é o símbolo do Espírito Santo? Aí tem gente que vai pensar assim, a pomba. A pomba simboliza materialmente, mas todas as manifestações bíblicas do Espírito Santo é uma luz, é um clarão, percebe-se como uma energia, né? Aí desceu sobre ele o Espírito Santo. Você não está imaginando que está pousando uma pomba na cabeça dele. Você está imaginando, né? A descrição é algo imaterial, certo? A partir disso, segundo os próprios relatos do que estão na Bíblia, o Espírito Santo é uma força, é uma entidade que sabemos que não é o próprio Cristo, pois, segundo o Novo Testamento, Cristo estava encarnado, então não pode ser o Cristo. Sabemos também que não é Deus, porque Deus é único, indivisível, e Ele não precisa disso para se manifestar. Então, é uma outra coisa. É o que então? Uai, é um espírito, porque é dotado de consciência, né? O que nos narra a literatura espírita, né, na Gênesis e tal, é que existem 3 elementos no universo: Deus, Espírito e matéria. Tudo aquilo que não for Deus e nem Espírito será matéria. Tudo aquilo que não for matéria nem Espírito será Deus, e assim sucessivamente. Ok? Então, Deus, Espírito e matéria. O Espírito Santo, então, manifestado na Bíblia como um clarão, uma luz, uma energia, uma força, nada mais é do que, de fato, um espírito. Mas por que a gente o classifica como santo? Ora, porque ele faz coisas santificáveis, santas, belas, importantes, de elevado galardão moral, vamos usar umas palavras para levar bonito, né? E a partir disso, a gente enxerga o Espírito Santo como uma manifestação de algum espírito evoluído, algum espírito superior. Ah, mas é o mesmo? Uai, sei lá, eu me arriscaria a dizer que não, porque a gente vê manifestações espirituais, quer dizer, a gente não vê, mas a gente tem notícia de manifestações espirituais de diversos espíritos, diferentes ou mesmo, e etc. E isso para a espiritualidade não faz diferença. Sendo manifestações superiores, a gente pode chamar de Espírito Santo? Pode. A gente pode chamar do que a gente quiser, a espiritualidade não está ligando para isso não. O que nos importa é o resultado dela, o que nos importa é a moral que ela nos traz, a paz que aquilo nos traz, etc. Então, a visão espírita sobre o Espírito Santo da Bíblia é, o próprio nome está dizendo, é um espírito que é santo. Eu vou aproveitar esses 3 minutos para responder 2 perguntas. E uma delas é muito polêmica para quem não entende direito as coisas. Primeiro, 3 minutos. Jesus morreu para nos salvar? Não. Jesus viveu para nos ensinar como nos salvar. Vive ainda. Então, essa máxima de que Jesus morreu para nos salvar, ela é cruel, gente. Deus, como infinitamente justo e bom, Pai amoroso, vai condenar um filho seu a ser torturado, barbaramente morto? Onde é que nós vamos parar com isso? Tem que desconstruir esse raciocínio na cabeça da gente, tem que tirar isso fora. O que a gente tem que aproveitar do Cristo foi o que Ele deixou de bom para a gente, que foi toda a sua vida, foi o seu Evangelho, a nossa guia, a nossa luz. E outra coisa aqui, como foi a concepção de Jesus? As leis de Deus, eu vou responder com uma frase só, viu, Leandro, para não falar que vou demorar. As leis de Deus, elas são imutáveis, eternas, e Jesus não foi exceção. A lei natural aconteceu na concepção de Jesus. Simples assim. Aí só para arrematar, essa visão de que Jesus morreu para nos salvar, na verdade, ele
a forma como ele também escolheu morrer foi para nos dar o exemplo da abnegação, do perdão e etc. Daí a lógica, olha, ele fez isso tudo para mostrar para a gente que é possível. Para a gente não ficar reclamando das coisas pequenas que a gente passa, olha o que ele passou, para nos mostrar. Nesse sentido, a gente pode dizer, morreu para nos salvar. Mas não é porque, não, morreu, estamos salvos. Não. Escolheu esse processo para mostrar, olha, é possível, tá? Estou fazendo. Vocês também não contam, vós sois deuses.